não acredito que meu filho quer me abandonar por causa do seu pai biológico. Eu não posso acreditar nisso. Conheci Melody quando trabalhávamos no mesmo escritório. Ela, muitas vezes, se atrasava por causa de problemas com cuidados dos filhos, e eu a substituía. Aos poucos, nos conhecemos e nos abrimos sobre nossas vidas. Eu já estive apaixonado uma vez, mas não durou muito. Ela esteve com um homem abusivo e escapou por pouco. Inevitavelmente, nos apaixonamos. A expressão no rosto dela, quando eu a pedi em casamento, é uma das melhores lembranças da minha vida. Ela tinha um filho de 2 anos, mas eu sempre quis ser pai e fiquei emocionado por estar na vida de Daniel. Eu estava lá para cada primeira experiência. Ensinei-o a andar de bicicleta, fazer a barba e conversar com as meninas. Eu pensava nele como meu filho, em todos os sentidos. Gradualmente, porém, ele começou a se afastar de nós. No início, parecia algo normal, de adolescente, revirar os olhos ocasionalmente ou comentários sarcásticos, mas foi piorando. Ele chegava tarde em casa, sem nenhuma explicação, mantinha o telefone bloqueado o tempo todo e gritava se entrássemos em seu quarto ou perguntássemos sobre seu comportamento. Ele aparentemente se ressentiu de nós dois, mas de mim ainda mais. Jamais esquecerei o dia em que ele voltou da escola, com as roupas rasgadas e o rosto molhado de lágrimas. Perguntei o que havia de errado e ele se virou e gritou comigo. "Me deixe em paz, você não é meu pai." Foi como um soco no estômago. Essa manhã, recebi uma ligação frenética da Melody no trabalho e corri para casa e a encontrei chorando, segurando um pedaço de papel. Peguei-o delicadamente da mão dela e li. "Mamãe e Steve, vocês me disseram durante toda a minha vida que meu pai não me queria. Bem, surpresa, ele me encontrou online há alguns meses e estamos conversando desde então. Acontece que ele estava me procurando o tempo todo. Vocês são mentirosos. Ele me convidou para morar com ele e eu vou. Eu não vou voltar. Vocês mesmos causaram isso. Deveriam ter me contado a verdade desde o início. Eu nunca vou te perdoar. Boa vida para vocês. Assinado, Dani." Melody estava absolutamente perturbada. O filho dela havia partido e, ao que tudo indica, ele não voltaria. Tentei confortá-la, mas ela estava vivendo um pesadelo. Ela continuava desejando que não fosse real, mas como não poderia ser? Não é como se alguém tivesse falsificado uma conta online e entrado em contato com Daniel, fingindo ser o seu pai, ou usou o conhecimento de sua infância para promover o golpe, ou contratou alguém para fingir ser o pai que ele não se lembrava, ou até matou os dois para garantir que a criança nunca fosse encontrada, como haviam matado o marido abusivo anos atrás para garantir que ele nunca mais machucaria Melody. Eu a segurei enquanto ela chorava, dizendo que não importa o que acontecesse, eu estaria lá para ajudá-la, sempre. Ela simplesmente dizia que não conseguia acreditar nisso. E nem eu. Eu realmente não conseguia acreditar nisso. Parecia fácil demais. Achei que minha esposa estava se medicando, mas agora sei para que realmente eram usadas as seringas dela. Eu me lembro da primeira vez que vi. Uma pequena lata laranja com várias etiquetas de advertência, uma tampa transparente e o que parecia ser uma fechadura de plástico que rivalizava com aquelas classificadas como a prova de crianças. E dentro havia seringas. Interessante. Eu refleti para mim mesmo. "Meu bem", chamei por ela do banheiro para o quarto. "Sim", ela respondeu de volta. "O que é isso?" "O que é o quê?" "Esse recipiente cheio de seringas." "Ah, é um recipiente cheio de seringas." "Isso eu sei, querida." Eu ri. "Mas pra quê? Você tá bem?" "Ah, o médico da clínica de fertilidade disse que preciso me injetar esses hormônios diariamente, sabe, pra aumentar as nossas chances de engravidar." "Justo." Eu refleti pra mim mesmo. "Ah, tudo bem, só queria confirmar." E então
não falamos mais sobre isso. Pelo menos por algumas semanas, até que continuei a ver aquilo ali e comecei a me perguntar quanto tempo isso ficaria em casa. Havia algo naquele recipiente de agulhas que me dava arrepios. Até que eu perguntei: "Ei, querida?" "Sim," ela respondeu. "Quanto tempo você vai ter que continuar o tratamento?" "Tratamento?" "Sim, com as seringas." "Ah, sim, aquilo." Ela parou por um momento antes de continuar. "Ah, é difícil dizer. Eu tenho que voltar e fazer alguns testes, e dependendo do resultado, vou ter que continuar tomando ou não." "Entendi." Eu respondi, não querendo me intrometer muito. Eventualmente, a caixa de plástico se encheu de seringas e depois desapareceu, até o dia seguinte, quando apareceu um novinho e vazio. Depois de um tempo, o novo encheu e desapareceu, e assim por diante. A tal ponto que o pote se tornou tão comum em casa que minha esposa e eu paramos de falar sobre isso e eu quase me esqueci. Até que, um ano depois, vi que o pote ainda estava em casa e perguntei novamente: "Querida?" "Sim," ela respondeu. "Ah, eu não quero incomodar, mas eu só queria verificar a sua saúde. Eu vi que o recipiente das seringas ainda está em casa. Eu queria saber por quanto tempo você vai precisar usar." "Ah, não se preocupa. O médico disse que a minha doença está melhorando." "Doença?" "Sim, aquela que eu falei." "Você não me falou sobre uma doença. Você falou que..." Mas eu me contive, curioso para ver o que ela diria. "Ah, sim. Que doença era essa mesmo?" "Ah, uma doença boba, nada ameaçador. Isso só precisa ser tratado, sabe? É só isso." "Aham, entendi. Só mais alguns meses, no máximo um ano e volta tudo ao normal." E assim, ela saiu. Doença? Eu refleti para mim mesmo. Mas ela me disse que as agulhas eram para fins de fertilidade. Comecei a ficar desconfiado, sem saber qual das duas explicações dela era mentira, mas convencido de que pelo menos uma delas tinha que ser. Foi aí que comecei a prestar um pouco mais de atenção nas idas e vindas da minha esposa. E eventualmente percebi que todos os dias ela saía para o galpão. "Ah, oi, querida?" chamei. "Sim," ela respondeu. O que você faz no galpão?" "O galpão?" "Sim, eu vejo você indo lá todos os dias. Eu tava me perguntando o que você faz lá." "Ah, certo, o galpão, bem..." Ela hesitou. "Ah, eu rego as plantas." "Plantas? No galpão?" "Sim, bem, é que eu não queria bagunçar a casa, sabe? Então eu tô comprando e mantendo lá." "Entendi, mas eu nunca vi você levando água com você." "Ah, eu mantenho um grande balde de água lá, então eu só preciso reabastecer a cada poucas semanas." Entendi. Parecia fazer sentido, mas algo simplesmente não me encaixava. Então, um dia, quando ela saiu para fazer algumas coisas, eu fui até o galpão para ver o que tinha dentro, mas estava trancado. Ela estava mantendo as suas plantas trancadas. Pensei comigo mesmo, tentando entender a situação. Mas dei de ombros e voltei para dentro. Até alguns dias depois, quando, depois de algumas noites sem dormir, não consegui parar de pensar nisso. Eu não podia deixar passar. Então, da próxima vez que minha esposa saiu para fazer algumas tarefas fora, peguei um machado, abri a fechadura e joguei o machado no chão atrás de mim. Mas o que eu não sabia era que minha esposa havia esquecido algo em casa e voltou enquanto eu estava fora. E antes que eu pudesse abrir a porta do galpão, ouvi uma voz sinistra atrás de mim. "Você não deveria ter feito isso", minha esposa disse, com o rosto completamente inexpressivo. Eu me virei e a encontrei parada ali. Querida, eu só queria ver as plantas." Eu olhei para as mãos dela. Em uma delas, havia uma seringa não utilizada, ainda com a tampa colocada. Na outra, estava o machado. "Não se atreva a abrir", ela comandou. Não, claro que não", eu disse, levantando as mãos como uma demonstração de paz. "Agora, entra. E nunca mais volta aqui." "Claro, querida, eu não sei o que eu estava pensando." Eu voltei para dentro, meu corpo tremendo de medo, quando a vi largar o machado e entrar no galpão, fechando a porta atrás dela.
Incapaz de processar o que acabara de acontecer e com muito medo de fazer qualquer coisa a respeito, continuei minha vida diária normalmente, minha mente consumida pelo que poderia estar no galpão. Tentei dormir naquela noite ao lado de uma mulher que, pelo que eu sabia, estava mentindo para mim e era capaz de coisas horríveis, mas não consegui. Então, quando eu acordei no meio da noite para ir ao banheiro e vi que ela estava dormindo profundamente, desci as escadas e voltei para o galpão. Dessa vez, mantendo o meu machado na mão. Lá, encontrei a porta do galpão ainda destrancada, sua antiga corrente ainda caída em pedaços no gramado. Abri, entrei e fechei a porta atrás de mim. E o que eu vi era grotesco. Uma pilha bulbosa e amontoada de lodo, tão alta quanto o próprio galpão, com tentáculos e um par irregular de olhos que parecia escorrer lentamente pelo corpo. Dei um passo para trás, mas antes que pudesse alcançar a porta do galpão, um tentáculo se enrolou em minha perna. Sem saber mais o que fazer, levantei meu machado acima da cabeça e coloquei a lâmina no tentáculo. A criatura não reagiu, mas de repente ouvi minha esposa gritar no quarto, como se estivesse com dor. De alguma forma, estava ligado à minha esposa, percebi, antes de olhar novamente para a criatura e ver alguns ossos humanos ali. E claro, me lembrar das notícias de pessoas que desapareceram na floresta, atrás da nossa casa no ano passado. Aquele monstro começou a atacar, seus tentáculos se movendo e se debatendo enquanto tentava me agarrar, enquanto seu corpo viscoso se transformava em uma boca cheia de farpas e começava a se aproximar. Eu não tive outra opção a não ser me defender, então peguei meu machado e comecei a golpear. A cada vez que eu batia naquela coisa, eu também ouvia minha esposa gritando de dor, sua voz ficando cada vez mais perto e mais perto, até que, finalmente, ela chegou ao galpão gritando: "Para! Ele estava ferido, eu só estava tentando tratar com o remédio." Mas quando ela abriu a porta do galpão, era tarde demais. A criatura foi despedaçada. E enquanto aquilo jazia ali, sem vida, minha esposa também estava quase inconsciente devido à experiência traumática. Mais ou menos 1 hora depois, ela acordou, sem nenhuma lembrança do que havia acontecido naquela noite, ou no ano inteiro anterior. O monstro, grotesco, tomando conta de sua mente e de sua memória. E quando tentei explicar o que tinha acontecido e contei sobre as desculpas que ela tinha inventado, incluindo a da fertilidade, ela respondeu: "Ah, não, eu nem estava consultando um médico de fertilidade. Mas, bem que a gente podia pensar nisso, né?" Eu apenas respondi: "Olha, vamos continuar tentando naturalmente, tá bom? Eu acho que já tivemos agulhas o suficiente para 1 ano." Daniel, o fantasma. Daniel tinha 8 anos quando se tornou um fantasma, saindo da cova rasa onde seu padrasto o enterrou na floresta atrás de sua casa. Daniel estava feliz por ser um fantasma, porque ninguém mais poderia machucá-lo. Então, ele não estava com medo de voltar para casa. Mas ele tentou ficar fora do caminho deles, escondido em uma alcova no porão. Às vezes, ele subia na calada da noite, fuçando na cozinha, e uma vez foi até o quarto e ficou ao pé da cama. Sua mãe despertou do sono, sentou-se e gritou e gritou. Daniel fugiu de volta para o seu esconderijo. Eles saíram daquela casa logo depois e outros vieram. Mas eles também não ficaram muito tempo. Por mais divertido que seja imaginar casas mal assombradas, na verdade, não é divertido morar em uma. E assim, as famílias iam e vinham. E Daniel começou a esquecer cada vez mais como os humanos fazem as coisas, até Lily e sua família chegarem. Lily ficava doente com frequência e não conseguia sair e correr como os outros. Daniel ouviu sussurros através das paredes que ela talvez não vivesse muito mais. Ele se perguntou se ela se tornaria um fantasma como ele, talvez se juntando a ele em sua casa no porão.
não seria ruim ter uma companheira no porão escuro e sombrio. Então, apesar do que aconteceu anos atrás, com sua mãe sentada na cama, gritando e gritando, com a boca aberta como um buraco negro de sofrimento e agonia, Daniel decidiu visitar Lily no quarto onde ela estava deitada na cama. Lily não conseguia dormir. Muitas vezes, inquieta, ela ouvia os ruídos na cozinha e o rangido das escadas do porão. Ela tinha aprendido sobre o fantasma do menino desaparecido, é claro, mas estando ela própria perto da morte, isso não a incomodava. Quando a porta do quarto se abriu, ela sabia que o menino estava vindo em sua direção, mas não era um garotinho que entrou no quarto dela. Era alguém grande, quase um homem. Na luz fraca da noite, ela podia vê-lo claramente. Um jovem alto e esguio, com o rosto pálido. Ela ainda não estava assustada, mas bastante confusa. O jovem olhou para ela, também confuso. "Quem é você?" perguntou Lily. Daniel lembrou. "Eu sou Daniel, um fantasma." Embora já tivessem se passado anos desde que ele falou, as palavras lhe vieram naturalmente. Lily saiu da cama e caminhou em direção a ele. "Daniel?" Ela estendeu a mão e agarrou seu pulso. Eles se entreolharam. O jovem, perplexo enquanto memórias e futuros passavam por sua mente. Lily disse baixinho: "Você não é um fantasma, Daniel." Lágrimas quentes escaparam dos olhos de Daniel. Ele se lembrou da terra, do ar em seu rosto, enquanto rastejava para fora do túmulo e começava a caminhar para casa, coberto de sangue seco. "Você está vivo." Lily puxou o jovem e o sentou ao lado dela, na beira da cama. Eles começaram a conversar.